E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gelásio e venho com uma notícia bem interessante para vocês. Para vocês aí que botaram nos comentários que queriam o retorno do projeto da realidade virtual. Sim, eu leio os comentários e quando eu tenho a oportunidade respondo com a resposta que eu acho mais correta possível para vocês, ou até mesmo aqueles comentários de apoio. Esses aí, vocês estão de parabéns, vocês ajudam bastante o canal. Então, lendo os comentários lá, vi o interesse de vocês sobre esse projeto. E eu fiquei com isso na cabeça. Por que não trazer esse projeto de volta para o ano de 2022 e dar continuidade a ele? Ele nasceu nos primórdios do canal, onde eu tinha o objetivo de capturar as informações do ambiente real e exportar para o ambiente virtual. Tudo isso com o conceito de criar a realidade virtual ou a captura de movimentos para filmes e jogos. Então, agora eu vou dar continuidade a esse projeto. Ele vai ser uma espécie de projeto documental, vai ter várias partes e estou reunindo alguns finais de semana e horas fora do trabalho para tentar gravar. Isso demora bastante para criar esse tipo de conteúdo especializado referente à captura de movimento, porque eu tenho que testar o conceito se funciona mesmo, gravar o vídeo, editar ele e ter novas ideias para dar continuidade ao projeto. Não é só sentar na cadeira e sair falando. E por isso que demora tanto para eu gravar vídeos referentes a assuntos de projetos. Então eu foco mais em gravar aulas ou gravar dicas de equipamentos para vocês. Mas como vocês estão pedindo muito o retorno desse projeto, eu vou dar mais uma chance para eles. Cabe a vocês a ajudar, dar continuidade a ele dando o like, sugestões para próximos vídeos. Beleza? Como eu sempre digo, chega de ficar enrolando e vamos para a prática. Para começar a desenvolver o projeto, o primeiro passo é estipular o tipo de sensor que vamos utilizar para capturar o movimento do corpo humano. Eu já tenho essa ideia desse projeto em outros vídeos, eu já expliquei seu funcionamento, mas resolvi revisitar o layout dele para explicar para vocês. Por exemplo, utilizamos peças simples como um LDR, um resistor que tem sua resistência variada conforme a luz, um LED e um cabo emborrachado de som. Coisas simples que você pode utilizar e montar na sua própria oficina e replicar os resultados. Sabemos que o LDR tem a característica de diminuir a resistência com a incidência de luz sobre ele. Quando não houver incidência de luz, temos o aumento da resistência. Então, essa característica pode ser utilizada a nosso favor. Por exemplo, ao flexionar o cabo emborrachado, a luz vai ter dificuldade de chegar até o outro lado do sensor LDR, assim dando um sinal de resistência alta. Se eu deixar ele reto, o cabo emborrachado, eu vou ter uma resistência mais baixa, assim tendo um sinal de movimento para o Arduino. Definido o sensor, agora temos que definir um jeito de capturar o movimento do corpo humano. Como? Vamos fazer um exoesqueleto. Essa ideia surgiu assistindo os filmes do Homem de Ferro, principalmente a primeira armadura dele que ele utilizou sucatas. A ideia é utilizar a mesma questão, utilizar sucatas. Eu vou utilizar pedaços de cano que eu tinha aqui jogado na oficina e tentar moldar com o calor e fazer encaixes que fique parecendo um exoesqueleto para capturar o movimento do joelho da perna, conforme o desenho que eu mostro aqui para vocês. Como vimos no esboço do projeto, vamos ter que cortar dois pedaços de um cano de 100 na medida de 40 mm. Então vou utilizar esse gabarito que eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal como fazer, o risco guia para cortar com a serra. Vou utilizar o soprador térmico para ir moldando o cano. Para isso eu realizei um corte na vertical do cano para poder abrir ele e moldando para fazer um encaixe correto na perna. Com duas peças prontas dessa, eu vou para a próxima etapa, fazer uma forma de encaixar na minha perna o mais fácil possível. A ideia é utilizar um pedaço de cinto velho que eu tenho aqui e cabos para fazer esse protótipo. Podemos ver nessa etapa do projeto eu cortando um pedaço de cinto velho. Para unir as duas partes que vai capturar o movimento do joelho, eu utilizei um cabo emborrachado. Agora, para prender o cinto, eu vou utilizar um parafuso preso no cano. Você tem que ter em mente que essa parte do projeto é tudo meio que improvisado, meio que na adaptação, na gambiarra. Mas, no decorrer do projeto, ele vai evoluindo e vai melhorando.
Com a estrutura do exoesqueleto pronto, o próximo passo é realizar a montagem do sensor utilizando o LDR, o cabo emborrachado e o LED. A ideia de utilizar o cabo emborrachado é que ele seja de forma flexível. Conforme eu tensionar ele, a luz vai incidir de uma forma diferente sobre o LDR, tendo assim um aumento e uma diminuição da resistência conforme o movimento de um braço, de um joelho, por exemplo. Após a montagem desse sensor, eu tenho que instalar ele no exoesqueleto, mas antes disso vamos testar na plataforma Blender e Arduino. Após o sensor passar no teste prático, aqui no Blender, como vocês podem verificar, vamos instalar ele no exoesqueleto e verificar se ele vai funcionar corretamente. Bem, aqui podemos verificar eu iniciando o teste na plataforma do Blender, na Game Engine dele. Como podemos verificar, os testes se apresentam promissores. Há um pequeno delay no movimento, depois de eu analisar bem, por causa do tipo de cabo emborrachado que eu utilizei. Ele demora um pouco para responder o movimento e transmitir para o sensor LDR. Então, eu vou ter que bolar alguma coisa para resolver essa questão. Não é o cabo do sensor, em sim o cabo que conecta as duas partes que movimentam conforme eu posiciono meu joelho. Entendido isso, eu vou ter que pensar como resolver isso, talvez fazer uma mecânica mais rígida com outro tipo de material. Aqui podemos verificar como funciona o projeto. Temos o cabo emborrachado, o LDR se movimentando ali. Esses cabos, como eu mostro ali, não deram certo, eu vou ter que pular outra coisa, mas vai ficar para outro vídeo. Eu tenho um sensor que eu encomendei que vai chegar logo também para testes. É isso aí, pessoal, finaliza esse vídeo. Espero que ele tenha sido interessante para vocês. Se vocês ajudarem dando seu like e assistindo até o final o vídeo e passando para outras pessoas eu vou trazer várias continuidades referentes a esse projeto. E você será uma espécie de apoiador de tecnologia e desenvolvimento aqui no Brasil. Por causa que com esse apoio de vocês eu vou ficar incentivado a continuar a desenvolver esse projeto de realidade virtual, porque eu utilizo totalmente minhas horas vagas para desenvolver ele. E as pessoas que deixaram os comentários, os likes referentes àqueles vídeos passados sobre realidade virtual, vocês ajudaram esse vídeo a acontecer. Agradeço a sua atenção, espero vocês no próximo vídeo e obrigado.